Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 196 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Hungria de 2023, a 12ª etapa da temporada da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, vamos falar de Fórmula 1. O GP da Hungria está na Fórmula 1 desde 1986, em Hungaroring, que é o atual circuito. Ele estreou aí em 86 com uma dobradinha brasileira, com Nelson Piquet e Ayrton Senna. Esse foi um dos GPs mais lembrados aí da história da Fórmula 1, por conta de acordo com os especialistas e também dos amantes da Fórmula 1, a maior ultrapassagem da história, que é a de Nelson Piquet para cima do Ayrton Senna. O Ayrton Senna deu o lado sujo da pista para o Nelson Piquet. Na primeira oportunidade ele não conseguiu ultrapassar, aí ele deu uma volta esfriando os pneus. Na segunda oportunidade o Ayrton Senna dá o lado sujo para o Piquet de novo, o Piquet vai, freia para lá de Deus me livre, dá um drift com o carro. De acordo com o Piquet ainda dá tempo de apontar o dedo do meio para o Senna e fazer a ultrapassagem. Vale a pena, joga no Google aí, joga no YouTube se você ainda não viu essa ultrapassagem. É realmente a ultrapassagem mais sensacional da história da Fórmula 1, sem sombra de dúvidas. Então foi marcado aí justamente no GP de estreia da Hungria em 86. É um circuito de baixa velocidade, que pode vir a favorecer aí o melhor pacote aerodinâmico do grid. É um circuito travado, bem de difícil ultrapassagem, geralmente a ultrapassagem apenas na reta principal, onde se pode fazer o uso do DRS. Tem poucas retas, muitas vezes o pessoal até o compara a um circuito de kart. As equipes geralmente vão com uma configuração com downforce parecida com a de Mônaco, porque é um circuito travado e de baixa velocidade. Tem a velocidade média um pouco acima dos 200 km por hora. 3 brasileiros já ganharam o GP da Hungria. Nelson Piquet, como eu disse, em 1986 e 1987. Ayrton Senna em 1988, 1991 e 1992. E o Rubinho Barrichello em 2002. O GP da Hungria também foi marcado com aquele trágico acidente do Felipe Massa durante a classificação de 2009. Ele foi atingido na cabeça por um componente da suspensão do carro do Rubinho Barrichello, que estava na sua Brau. Vocês lembram disso? Então esse GP também foi marcado aí com esse grave acidente do Felipe Massa. Vamos falar então aí agora um pouquinho do circuito. Como eu disse, o circuito é Hungaroring, a extensão de 4.381 metros. Serão 70 voltas, perfazendo aí uma distância total de 306,63 km, 14 curvas, um ponto de DRS na reta principal, como eu disse. E a volta mais rápida, Lewis Hamilton, em 2020, com tempo de 1:16.627. Os maiores vencedores aí do GP da Hungria: Lewis Hamilton, bem dominante, 8 vitórias na Hungria, seguido de Michael Schumacher com 4 vitórias, e Ayrton Senna com 3 vitórias, ou seja, o Hamilton tem uma grande história aí na Hungria, São 8 vitórias, muito dominante. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer nesse final de semana com uma Mercedes não tão dominante assim, Mais pole positions, também Lewis Hamilton com 8 poles então e 8 vitórias, seguido aí de Michael Schumacher com 7 poles, depois Ayrton Senna e Sebastian Vettel, cada um com suas 3 pole positions. Mais pódios, também Lewis Hamilton domina, 10 pódios, seguido do Kimi Raikkonen com 9 pódios. E aí vem o pessoal com 7 pódios aí, que é Ayrton Senna, Michael Schumacher e Sebastian Vettel. A equipe mais vencedora é a McLaren, com 11 vitórias aí no GP da Hungria, seguido da Williams com 7, Ferrari também tem 7, Mercedes com 5 vitórias e a Red Bull com 2 vitórias na Hungria. Os últimos vencedores: ano passado, Max Verstappen, 2021, Esteban Ocon, aquela vitória inusitada do Ocon, vocês lembram? 2020, Lewis Hamilton. 2019, Lewis Hamilton. 2018, Lewis Hamilton. 2017, Sebastian Vettel. Falar um pouquinho aí do que aconteceu na corrida da temporada passada. Foi aquele GP aí com uma vitória do Verstappen, após o erro de estratégia da Ferrari em calçar pneus duros no Leclerc, e tivemos também um pódio duplo da Mercedes. Foi um GP marcado também pela primeira pole position da carreira de George Russell na sua Mercedes, e também marcado pela declaração, pelo anúncio da aposentadoria do Sebastian Vettel. Pegou todos nós aí amantes da Fórmula 1 de surpresa. E essa aposentadoria do Vettel que fez uma
verdadeira dança das cadeiras, um verdadeiro reboliço ali entre os pilotos. Teve uma dança das cadeiras na Fórmula 1 aí por conta dessa declaração da aposentadoria do Vettel. Então, o pódio do último GP da Hungria foi a vitória do Verstappen, em segundo lugar Lewis Hamilton, terceiro lugar George Russell, que fez a sua primeira pole e ainda conseguiu um pódio. Mas se você quiser a análise completa aí do que aconteceu no último GP da Hungria, é o nosso episódio 93 do nosso podcast F1 a todo vapor. Seja no YouTube ou se você tiver nos agregadores de podcast aí, vai lá no episódio 93 que você vê tudo o que aconteceu de fato aí no último GP da Hungria. E agora, o que esperar para 2023? A Red Bull já é a grande favorita, sem sombra de dúvidas, né? Venceu aí 11 vitórias consecutivas, e igualando aí o recorde da McLaren de 1988, de Senna e Prost. Então a Red Bull já é a grande favorita. E ainda vem com seu primeiro pacote de atualização da temporada 2023, que promete deixar o carro 2 décimos ainda mais rápido, ou seja, a Red Bull já é dominante, já é a grande favorita, ainda vem com o seu primeiro pacote de atualização. Então não tem como falar em outra equipe a não ser a Red Bull, só se acontecer algum imprevisto aí, alguma quebra. Então a grande favorita para o final de semana é a Red Bull, que ainda vem com um pacote de atualização. A McLaren vem muito bem nas duas últimas corridas. No entanto, o próprio Lando Norris já declarou que o carro ele vai se comportar melhor em circuitos de alta, que em circuito de baixa, como é o caso da Hungria, talvez não se comporte tão bem assim. Então ele mesmo não está esperando tanto da McLaren para esse final de semana. Lembrando que a McLaren ainda tem 25% do seu pacote de atualização para ser implementado nesse final de semana na Hungria. Essa McLaren aí, que veio voadora nessas últimas duas corridas, apenas colocou 75% das atualizações no carro, ainda tem 25% para esse final de semana. Mas se o próprio piloto Lando Norris não vem tão esperançoso, eu acredito também aí que a McLaren não seja tão dominante nesse final de semana por conta de ser um circuito de baixo, um circuito bem travado. Já a Ferrari vai bem nesse circuito. Se acertar nas estratégias, eu acho que pode ser um circuito para vir a favorecer a Ferrari e quem sabe beliscar um pódio. A Mercedes também corre por fora, né? Além de ter dois pilotos muito talentosos, o Lewis Hamilton e George Russell, corre por fora aí. E o Hamilton tem toda a história aí desses recordes na pista da Hungria, então ele corre muito bem na Hungria, pode também beliscar um pódio. Então eu vejo a Ferrari e a Mercedes como a possível segunda força desse final de semana, e a Aston Martin vem bem baixa ultimamente. O próprio Alonso deu uma declaração nesse sentido, falando que nas férias agora de verão da Fórmula 1 eles têm que dar um reset no carro para vir forte para a segunda metade da temporada. Então a Aston Martin vem bem ruim, eu vou descartar a Aston Martin, vou apostar as fichas aí na Ferrari e na Mercedes, e a McLaren não, por conta do que eu já expliquei. Nesse final de semana também será implementado aí um novo formato de classificação, que é aquela que a gente falou, inclusive, aí nos vídeos passados, que é, ou seja, no Q1 todos os carros serão, é obrigatório todos os carros calçarem pneus duros para o Q1, no Q2 pneus médios e no Q3 pneus macios. Isso por uma questão de sustentabilidade e economia de pneus. Então já vai ser implementado esse novo formato de Qualify neste final de semana na Hungria. Demorou, na verdade, isso foi anunciado lá no início da temporada, é apenas na Hungria que está sendo implementado. Isso muito por questões de sustentabilidade. Na prática eu acho que não vai resolver muita coisa não, os carros dominantes vão fazer os melhores tempos e não tem como, e vai tirar aquele coelho da cartola mais. Eu acho que pode até ficar mais sem graça do que já é a classificação em relação ao carro dominante e o carro que não é dominante. Mas será implementado, vamos ver, e tem a questão da sustentabilidade aí, que é importante aí, a economia de pneus, né? Vai se gastar menos pneus com esse tipo de classificação. Previsão do tempo final de semana. Sexta tem previsão de chuva, então a mínima de 16 graus, máxima de 28 graus. No sábado, que é o dia do Qualify, também tem possibilidade de chuva com tempestades isoladas, mínima de 16 graus, máxima de 27 graus, ou seja, podemos ter um Qualify na chuva, ou pelo menos aí com a pista molhada. E no domingo não, domingo a previsão é sol, mínima de 16 graus, máxima de 29 graus. Compostos de pneus da Pirelli. Pirelli vai pagando mais macia do composto de pneus, ou seja, C3, C4 e C5. Eu acredito que seja duas paradas a tendência, né?
da melhor estratégia em 2 paradas, tal qual foi o ano passado. Então acredito em 2 paradas aí para esse final de semana, porque vai com um composto mais macio de pneus. E a tendência do ano passado, né? O ano passado também foi assim, então a melhor estratégia deve ser 2 paradas. Programação para final de semana, o TL1, ou seja, o treino livre 1 na sexta-feira, 8h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, o treino livre 2 na sexta-feira ao meio-dia com transmissão da Band Esportes. TL3, ou seja, treino livre 3 no sábado, 7h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. Treino classificatório, ou seja, o Qualify no sábado, 11 horas da manhã com transmissão da Band. E a corrida no domingo, 10 horas da manhã com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites aí pro final de semana. Eu vou apostar numa pole position do Verstappen. A Red Bull já é dominante, já é o melhor carro, ainda vem com o primeiro pacote de atualização. A tendência é ser ainda mais dominante. Então, pole Verstappen, vitória Verstappen, segundo lugar Charles Leclerc, terceiro lugar Sérgio Pérez. Estou apostando na Ferrari, a Ferrari vai bem nesse circuito, então estou apostando no segundo lugar do Leclerc. E o Pérez eu vou colocar em terceiro dessa vez, porque o Pérez vem fazendo desempenhos muito ruins aí, não está à altura do carro da Red Bull. Então, vou de primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Sérgio Pérez. E volta mais rápida Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários, quais os palpites de vocês para esse final de semana aí na Hungria. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, dá 5 estrelas lá, dá essa moral, isso ajuda muito, fortalece muito o nosso projeto, um projeto independente de falar de Fórmula 1. Então vai lá, se você estiver no podcast, dá 5 estrelas para a gente lá, para a gente ser mais ser recomendado para outras pessoas que gostam também do conteúdo, que gostam de Fórmula 1, tá bom? Um abração a todos, até a próxima, tchau, tchau.